trabalho realizado, né? A gente tem aqui um histórico desde 2006, né? Desde 2007, fazendo esse trabalho juntos. As redes, elas fortalecem as ações territorializadas. O Museu da Vida aposta, vem apostando pesado nisso. E vamos intensificar ainda mais essa relação com todos os parceiros e sempre seremos um espaço aberto e de diálogo disponível com todos. Aproveitem aqui. Aproveitem essa tarde, é uma tarde para a gente fazer trocas, reflexões, um balanço, né, do trabalho. A Paula e a Mercedes estão aqui, elas são a alma desse trabalho, então elas vão poder dialogar com toda propriedade, né? E a gente vai poder trocar com a finalidade de toda a rede, né? Promover a troca, potencializar os trabalhos e a gente poder avançar. Gostaria de desejar boa sorte, vou tentar participar o máximo possível do debate. A gente está no meio da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é uma semana muito agitada para a gente, com muitas coisas simultâneas acontecendo, mas, assim, tenho certeza que a gente estará super bem representado pela Paulinha aqui, a B6 também trabalhou com a gente durante muito tempo, enfim, a gente vai estar super bem representado aqui na discussão e é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Sejam bem-vindos. Também, gente, queria falar que nós estamos com a contribuição da Rita, que está fazendo uma transmissão disso que está acontecendo aqui para outras pessoas que não puderam vir na rede, né? Ainda não. Pode ser. Tem um endereço na internet que as pessoas podem acessar para assistir esse papo que a gente está levando aqui. Também queria falar de mais um setor do Museu da Vida, que é o SEDUX, que está aqui presente, na pessoa da Hilda Gomes, coordenadora do SEDUX. E também, todo esse trabalho pertence à Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade da Fiocruz, né? Como tem a ENSP, como tem o ICICT, como tem a Politécnica, tem a Casa de Oswaldo Cruz. E a gente está com a Leninha, que está sentadinha ali, escondidinha, que é a gestora da Casa de Oswaldo Cruz, e ela veio também aqui saber mais sobre esse trabalho. Cadê a Leninha? Então, eu só estou fazendo uma abertura para o pessoal que é novo, para vocês, estudantes que também estão vindo pela primeira vez conversar com a gente dessa rede, só um pouco de como que a gente cresceu e como a gente funciona, para vocês saberem um pouquinho dos nossos frutos, né? Como que a gente chegou nesse ano de 2015, nesse tema Crianças e Jovens, Luzes que Brilham e São Apagadas em Manguinhos e Maré. Pode passar. Então, assim, a gente está abrindo um livro da nossa história, esse aí é o nosso livro que tem desde o começo dos nossos registros, de 2007, e a gente está pensando um pouquinho do que a gente aprendeu e quais são os nossos frutos. Pode passar. Então, nossa primeira definição é que nós somos uma ação de popularização da ciência desenvolvida por meio de um trabalho cooperativo entre museus, de instituições de pesquisas e escolas públicas, dos territórios vizinhos aos museus e às instituições de pesquisa. E as escolas participantes do projeto possuem em comum o fato da maioria dos alunos pertencerem à classe social mais pauperizada que vive em favelas. Isso foi nossa primeira definição. Só que o perfil do nosso trabalho já mudou muito, porque quando a gente faz uma rede de trabalho, a gente vai crescendo, vai assumindo outras características. Então, hoje, esse é um setor do nosso trabalho, esse diálogo entre museus e escolas, e a gente está ampliando muito e a gente vai saber como isso tem se ampliado. Mas, principalmente, a gente tem compartilhado reflexões e ações com os nossos visitantes que vêm ao museu, antes, durante e depois da visita. Pode passar. A gente sempre usa uma ficha diagnóstica, que todo mundo que trabalha preenche essa ficha, as pessoas estão até já, de novo, a ficha. Mas a Mercedes vai falar até um pouco mais sobre o significado dessa ficha e como que ela tem gerado conhecimento para o nosso trabalho. E aqui são as várias fases do nosso trabalho com algumas imagens, né? Desde o preenchimento da ficha, reunião com professores, reunião nas escolas para pensar sobre os temas da Semana Nacional, reunião
pensando na visita ao museu, ali no cantinho, uma visita ao castelo, onde as pessoas também conversam sobre o que estão vendo, exposição de trabalhos dos estudantes aqui no meio, e sempre, no segundo sábado do mês, a gente faz uma reunião para estudar, porque a gente acha que o que está acontecendo hoje no mundo está tão complexo que se a gente não parar a estudar, a gente perde o fio da meada. Então, nós temos um grupo de estudo. E isso daí gerou um processo que a gente chama de um método de trabalho. Tudo que está em amarelinho aí são as nossas etapas de reflexão. Em azul, a gente colocou as ações, preencher ficha, socializar os resultados, construir material educativo. E em verdinho aqui, a gente colocou como assim as etapas finais do processo. Mas, no final, a gente sempre gera materiais de estudo, a gente cria atividades educativas, a gente faz pesquisa, e a gente até vai conversar depois a importância das pesquisas, a gente faz encontros como esse que a gente está fazendo hoje, a gente aprofunda na formação de educadores e construímos textos coletivamente, roda de conversa, seminário, produzimos artigos e relatórios para a gente cada vez mais ir registrando esse processo, porque a gente quer virar uma política pública, a gente quer participar das políticas públicas e também ter políticas educativas que pensem mais o nosso território, como as coisas estão acontecendo e recebam informações também do território. Então, aqui é um momento nosso que está até uma foto tirada do nosso livro de ação e reflexão. Então, quando a gente escuta o que os estudantes falam, o que os agentes de saúde falam, a gente vai organizando essas escutas e essas informações para saber que caminhos que a comunidade está apontando para nós, que somos servidores públicos, que somos pesquisadores, para orientar nossas pesquisas. Então, a gente, só voltou um pouquinho, tem saberes relativos ao conhecimento de ciência e tecnologia, a gente vai categorizando esses saberes relativos a valores, exercício da cidadania, exercício do comportamento dos indivíduos e das suas vidas particulares, como eles estão se sentindo. Então, a gente vai tentando entender como que essa sociedade está organizada dentro de um coletivo. Pode passar. Essa daqui foi uma das primeiras vozes que a gente ouviu dos alunos que trabalharam com a gente aqui nesse caso, que foi feito com base no Cidadão, que é um jornalzinho da Maré, que chamava O Caso da Rua Paraibuna. Se nos reunirmos e ajudarmos uns aos outros, nossa comunidade ficará melhor. E se votarmos com sabedoria e cobrarmos mais dos governantes, obteremos soluções. Então, uma fala de esperança, de orientação, de um grupo de meninos que veio aqui. As pessoas precisam se envolver com a solução dos problemas da comunidade para termos um mundo melhor. E a ciência e a tecnologia podem ajudar. No saneamento básico, por exemplo, para evitar as inundações. Pode passar. Esse aqui, com o tempo passando, né, nós começamos em 2007, já estamos em 2015, nós perdemos amigos na caminhada. Então, isso é uma homenagem ao nosso amigo que a gente perdeu, que fez o nosso símbolo em 3D. E aqui algumas coisas que a gente tem feito, né, como eu já falei, de seminários, isso no museu, exposições dos trabalhos, encontros com cientistas. Esse é o Oswaldo Antunes. Então, aqui, olha, como que a comunidade, as escolas, né, elas muitas vezes vêm ao museu e ao invés da gente ver o que está no museu tradicionalmente, a gente vê o que vocês trazem para a gente como trabalho. Isso aconteceu em 2007, pode passar o outro. E aconteceu ontem também, com a presença do professor Roberto, aqui na feira que está tendo dos cientistas aqui da Fiocruz apresentando seus trabalhos. Nós trouxemos a escola JK, ali são as alunas, o pessoal que está trabalhando junto, o grupo da Patrícia, do projeto Fãs, né? Então, conversando, tendo a oportunidade também de observar outros experimentos e fazendo essa troca de informação que é a base do nosso projeto. Aqui são materiais educativos que a gente tem produzido nas exposições. Ali, onde está escrito saúde, vamos por partes, nós produzimos um quebra-cabeça que ele é orientado por falas de pessoas da comunidade, observações dos estudantes, dos moradores, sobre o que se vê em Manguinhos. Então, assim, a gente vai montando uma imagem da determinação social da saúde, né? Pensamos também as políticas públicas, a exposição sobre o SUS, 2 exposições sobre o SUS, que nós realizamos nos anos de 2011 e 2012.
O jogo também, Unidos para Construir um Lugar Saudável, que é um jogo que a gente construiu lendo relatórios até do professor Vitor Vala, escutando também as pessoas da comunidade. Mercedes vai falar mais sobre esse processo. E também a gente construiu cartas em atividades, tanto nas trilhas ecológicas como no castelo, trocando cartas entre o passado, o presente e o futuro. E nós temos hoje um acervo de cartas de crianças aqui da comunidade, falando com crianças do futuro. Então, são materiais que a gente vai usar para exposições que a gente vai fazer no futuro aqui no museu. Também, uma coisa muito importante, nós começamos a trabalhar para conseguir transporte para as pessoas virem ao museu, porque a gente viu que é um limite muito grande a falta de transporte para a gente conseguir fazer uma educação emancipatória. Teve uma época que a gente nem tinha as pessoas aqui de perto, aqui dentro, por falta de oportunidade de transporte das escolas. Então, nós começamos a fazer políticas e hoje a gente está querendo que elas sejam cada vez mais públicas para esse acesso ao transporte para visita. Construímos também um trabalho que está continuando. Teve semana passada, que é o Sábado das Famílias de Manguinhos e Maré no Museu da Vida, onde a gente está, até o filminho que estava passando aqui é do Sábado das Famílias, pode passar. Onde a gente tem, no dia das reuniões dos responsáveis nas escolas para assinar o Bolsa Família, a gente bota um ônibus lá numa escola, num polo na comunidade, para trazer as famílias para virem visitar o museu e fazer uma reflexão sobre a realidade que a gente está vivenciando aqui. Também, nos nossos grupos de estudo, olha, uma foto lá de 2007 e uma foto de 2015, já numa reunião que a gente fez no Museu da Maré. Então, assim, nós conseguimos, junto com professores aqui da região, o Roberto, que está aqui com a gente aqui, é um deles, fazer dissertações de reflexões sobre a nossa realidade, então, e 2 teses de doutorado. Então, a gente trabalhou cooperação entre museu e escolas, a gente trabalhou qual é realmente o sentido dos novos tipos de museu, que são os centros interativos de ciências. Também outros trabalhos dos professores sobre as escolas do amanhã, que estão surgindo nas áreas de favela. Por que essa política de escolas do amanhã? O que realmente está envolvido nessas escolas? O programa de saúde na escola também é uma coisa que intriga muita gente. Nós queremos que esse programa funcione, também por isso que a gente traz hoje os agentes de saúde para conversar aqui, porque a gente acha que essa ponte saúde e educação tem que acontecer. E também o papel do trabalho voluntário nessas políticas do neoliberalismo. Foi outra dissertação da Jaqueline, da Priscila. Passa, Mercedes. Sempre nós estamos trabalhando com esse modelo da determinação social da saúde, porque a gente sabe que a saúde não está só quando você está tratando de doença. A saúde está envolvida em várias condições que a gente tem de vida. E a gente colocou condições socioeconômicas, culturais, políticas e ambientais. Esse políticas nós acrescentamos porque a gente está vendo que em todos os debates, essa reflexão política, ela também está ligada ao direito à saúde. E a gente depois também pode ver melhor essa determinação social da saúde, ela é um conceito que a gente tem que aprofundar cada vez mais. Aqui eu trouxe as palavras dos meninos, também aqui do Projeto Fãs, numa ação aqui na comunidade, e para a gente comparar com aquela lá de 2007. Se a gente vê o que... Oi? Projeto de florações algais da Baía de Guanabara, tá bom? Nocivas. A professora Patrícia da UERJ, ela, que fala fãs, parece que é coisa de fã-clube, né? Florações algais nocivas da Baía de Guanabara. Ela está fazendo um estudo das águas aqui com o professor Roberto, tem um grupo grande, e eles trouxeram alguns resultados. Aqui eles estão num trabalho de campo. E esses mesmos meninos, alunos do professor Roberto, falaram como está a vida hoje em Manguinhos. A vida em Manguinhos está tendo muito tiro, muitas guerras, está muito perigoso. Está cheio de crimes policiais, estupros de crianças e bandidos que ameaçam moradores. Cheio de policiamento, com muitas pessoas morrendo, com crianças sendo criminalizadas. Então, assim, a perspectiva de realidade não está muito animadora. Aqui eu fiz um apanhado do que tem sido a nossa trajetória de 2007 até 2015. Como nós podemos contribuir na construção de políticas públicas? Quando a gente vê
que as falas dos nossos meninos, em vez, com todo esse trabalho que nós estamos realizando, em vez de espelharem melhoras, espelham que a realidade está cada vez mais difícil. Eu destaquei algumas coisas que caracterizaram o nosso trabalho ao longo do tempo. Primeiro, nós construímos uma rede entre instituições, com uma continuidade do trabalho e com confiança, né? E aí nós também construímos muitos parceiros, né, muitos colaboradores, né, nesse projeto. Tanto a Quarta CRE, que é a organização das escolas, o Laboratório Territorial de Manguinhos, o Fórum Social de Manguinhos, o Museu da Maré, o Seja Maré, que é a Educação de Jovens e Adultos, o CIEP-JK, que tem professores que estão trabalhando sempre com a gente, e o CGI, que é a organização aqui local de conselho gestor da saúde na comunidade. Em 2009, a gente teve alguns limites com as escolas, porque a educação, hoje, ela está sofrendo um processo de organização, de reorganização das escolas, que está afetando muitos alunos, principalmente os alunos em comunidades. O que está acontecendo? Países como o Brasil, e não só o Brasil, Índia, China, Rússia, estão se organizando para produzir índices de pessoas alfabetizadas, de pessoas que sabem ciência. E na produção de índices, a educação em si está perdendo. A oportunidade de você criar um processo educativo profundo, que dá atenção ao aluno, está perdendo. Então, e também muitas concorrências entre projetos. Então, nós, enquanto projeto nas escolas, perdemos um certo espaço e nós nos concentramos mais na produção de materiais educativos. Em 2010, nós começamos a trabalhar com uma política pública que chama TEIAS, que é Territórios Integrados de Atenção à Saúde. E nesse projeto, nós participamos da fundação do Conselho Gestor de Saúde aqui de Manguinhos. Então, nós vimos o potencial que tem uma política pública que associa educação e saúde. Né? Hoje, aqui nesse auditório, a gente está vendo esse potencial quando a gente está reunindo alunos de escola, professores e agentes de saúde. E, finalmente, de 2011 a 2012, nós focamos nas exposições e nas reflexões sobre o SUS como uma política de saúde, né? No Sábado das Famílias. Em 2013, nós também fizemos uma integração para formar essa rede intersetorial. Em 2014, nós conseguimos um projeto da FAPERJ para estudar a intersetorialidade, um projeto de pesquisa. E, em 2015, nós estamos avaliando todo esse processo para a gente ver como que a gente vai avançar nesse trabalho diante de uma realidade tão difícil. Um dos nossos colaboradores, que é o Fórum Social de Manguinhos, está engajado na denúncia das violências de Estado, né? E fizemos uma cartilha com o Fórum Social de Manguinhos, que se chama Manguinhos tem fome de direitos, né? Então, a questão do direito aqui, ela é muito necessária, muito forte, e existe todo um movimento social, e nós estamos cada vez mais nos aliando para exigir esses direitos. Então, nossos próximos passos, nós vamos construir juntos. Necês vai falar um pouquinho sobre a filosofia que embasa esse processo, dessa construção, e depois a gente vai passar a palavra para essa roda de conversa, tá? A gente está prevendo que a gente comece às 3 horas, o meu relógio são 2h30, está atrasado meu relógio, Fátima? 2h35. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Mercedes e depois para vocês. Então, gente, colocamos essa imagem aí, que ela é a capa de uma revista do início desse trabalho, em 2007, da revista Rádios, né? Que é uma revista aqui da Fiocruz, muito interessante. E assim, por que trouxemos de volta esse símbolo? Porque ali dá a ideia dessas redes, né? E ela está imaginamos assim, as mãos que estão mais lá para dentro seriam o passado, né? As que estão mais próximas do presente, e ali o futuro, e a proposta de hoje, dessa roda de conversa, a gente elaborou daquela maneira ali, para ver o que vocês acham. A ideia seria tecer redes entre colaborações do passado e do presente para colher frutos que nos ajudem a construir coletivamente um futuro mais saudável,
Ou seja, essa roda de conversa, a ideia não é só que a gente apresente aqui os frutos do que foi construído no Tecendo Redes, mas que todo mundo aqui, que tenha uma experiência de colaboração, né, e que possa daqui identificar frutos, né, que ajude a gente a continuar a ampliar essas redes, essa roda, a proposta é que seja para isso, tá? Então, a gente vai fazer rapidamente aqui, só mais algumas palavras para poder abrir para essa roda, para as pessoas se colocarem em relação a essas experiências de colaboração, para ver o que a gente pode construir daqui para frente. Pode passar, Paulo. Então, aí de novo aquele slide, né, que é para mostrar, né, o foco do trabalho hoje, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está colocando como tema, né, do trabalho desse ano a questão das luzes. Esse trabalho, ele se propõe a sempre problematizar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a partir da realidade de vida dos territórios, né, desses territórios, como, por exemplo, Manguinhos. E aí, nesse caso, nesse ano, o que nós fizemos? Passei, Paulo, por favor. A ideia de que essa história, de como problematizar o tema da luz, né, em relação à realidade de Manguinhos, a ficha desse ano, a turma do professor Roberto no CEP-JK respondeu uma ficha que pergunta assim, tem o que tem sempre, né, os itens de como é hoje, como vocês gostariam que fosse, que precisamos saber fazer juntos, né, para mudar essa situação, e aí no nível do planeta Terra, do Brasil e de Manguinhos. E embaixo aquela pergunta, a ciência pode iluminar a vida em Manguinhos? Explique. E aí a resposta que a gente tem muita resposta, não daria para colocar tudo aqui. A fala que está aqui é uma fala que a Paula já leu parte dela, aí está um pouco maior, mas eu vou destacar só aquela primeira frase, que a Paula ainda não leu, que diz assim, se a ciência pode, né, iluminar a vida em Manguinhos, a criança responde assim, pode, porque se as pessoas tivessem valor, não estariam assim, como estão agora. Nós interpretamos essa frase como sendo assim, a ciência pode ajudar, porque no momento em que as pessoas se apropriam da ciência, significa que elas foram valorizadas de alguma maneira. O fato de elas terem acesso à ciência, terem acesso à educação científica, significa que elas já tiveram direito a alguma coisa. Então, elas não estão mais sendo menosprezadas. É nesse sentido que estendemos assim. Cada um pode dar uma interpretação, mas a interpretação que nós demos, e por isso destacamos, seria essa, de que ela pode ajudar na medida em que o fato das pessoas terem acesso a ela significa que, de alguma forma, essas pessoas foram respeitadas, tiveram algum direito garantido, que é o direito à educação, né? Então, é interessante, a gente achou bem interessante, mas, de qualquer maneira, tem a fala desse ano, eles falam muito de estupro, geralmente essa história da violência aparece muito fortemente, a violência criminal, vamos dizer assim, né? Porque existem vários tipos de violência que aparecem sempre, todas elas, as violências provocadas pela estrutura da sociedade, a desigualdade social, várias violências, né? Mas esse ano apareceu muito isso, e por isso que a gente destacou esse pedaço aí, que a gente ficou preocupado, porque é a primeira vez que isso aparece tão fortemente, a questão do estupro, principalmente de crianças. Pode passar, Paulo. E aí, hoje nós estamos aqui com a maior parte desse grupo, é o grupo das equipes de saúde da família de Manguinhos, né? Hoje é dia do centro de estudos deles, e eles vieram compartilhar esse tempo de estudo aqui com a gente. Então, eu achei que seria importante a gente resgatar um trabalho que fizemos com vocês em 2013, do Programa de Saúde do Escolar. Foi feita uma oficina, né, onde foram preenchidas essas fichas, essa ficha ali, né, foi preenchida em 2013, e a ideia seria pegar isso que foi construído nesse passado para ver como é que a gente constrói daqui para frente. Então, essa ficha foi respondida, né, como é hoje, como gostaria que fosse, e que ações e pesquisas intersetoriais ajudam a aproximar a realidade atual da realidade desejada, em relação ao nível macro e micro, né? E aí, pode passar, Paula. Aí as respostas que, principalmente os agentes comunitários de saúde, porque as equipes de saúde da família
além dos agentes comunitários, tem os outros profissionais, né? Mas nessa época, quem preencheu a ficha foram mais os agentes comunitários. E aí nós juntamos as respostas, né, que foram dadas, e colocamos aqui em 3 slides, né? O slide de como é hoje, no caso, aí, hoje foi em 2013, né? E aí a ideia seria a gente dar uma olhada para ver se vocês, para essa roda de conversa, vocês avaliarem se de 2013 para cá, essa situação mudou, né? Ou se mantém isso aí em Manguinhos, né? Como é hoje Manguinhos. Então, ele está em verde, é que ontem à tarde eu fui conversar com a Patrícia Evangelista, que é uma pessoa que é uma líder comunitária desse território e está trabalhando na saúde há muito tempo aqui. E ela está na coordenação do Conselho de Gestão Intersetorial da Saúde aqui em Manguinhos, então ela acompanha todas essas discussões. Então, eu fui pedir ajuda à Patrícia para separar alguns trechos. Hoje ela está numa conferência de direitos humanos, não pôde estar aqui, mas ela separou em verde as coisas que ela achou assim, que são bem atuais ainda e que para ver o que vocês acham, tá? Mas aí ela achou que era importante a gente ver tudo. Então, diz assim, como é Manguinhos hoje? Território em processo de transformação, saindo do CTI, feio, esgoto a céu aberto e outros. Maltratado, carente e atraente. Essa observação, a Patrícia fez uma observação assim, carente, né, a questão econômica e vários outros tipos de carência, mas ela disse que esse atraente ela interpretava como sendo um espaço que também, por tantos desafios, atrai profissionais que desejam fazer um trabalho diferenciado. Né? Território bom, com muitas promessas, em desenvolvimento para melhoria de todos, avanço, melhorando uma comunidade que ainda precisa de muita ajuda dos políticos, juntamente com o povo. Segregação socio-racial está em movimento, porém poucos aceitam esse movimento para melhoria. Reconstrução, um território em construção, território altamente vulnerável, espaço de pesquisa, população com grande necessidade de saúde, um lixo. Preconceito, discriminação, segregação, desprezo, carência, voluntariedade, espontaneidade. Uma comunidade carente que foi pacificada, porém ainda há a questão de algumas situações ainda não estarem sob o controle da polícia. Violência, falta de escolas técnicas, falta de lazer, falta de saneamento, drogas, UPA que não funciona como deveria funcionar, deficiências econômicas, físicas, falta de saneamento, educação, obras para fazer fachada política, para ganhar votos, com uma série de problemas sociais, ainda precisa de acessos. Uma comunidade que está servindo de obra meramente política. Quem conseguiu identificar sua voz aí? De quem preencheu essa ficha? Conseguiu? Então, quem já tem um tempo, né, gente? Tem 2 anos, mas vocês diriam que esse diagnóstico aí de como é Manguinhos mudou muito? Ou ainda é isso aí, ainda está valendo? O que vocês diriam? Está valendo? Ou mudou? Ainda está? Está atualizado? Então, é de 2013, né? Mas, agora, daqui a pouco, quando vamos terminar de ver as outras 2, e aí o microfone vai passar, vocês vão poder falar com mais detalhes também, tá? Pode passar a próxima, Paulo. Como gostaria que fosse? Então, como gostaria que fosse? É tudo o contrário daquilo lá. Agora, essa parte aí do que está em vermelho, né? Só para não ficar muito prolongado, eu vou passar de novo, depois dessa apresentação para vocês. Todo mundo que quiser vai receber essa apresentação para poder ler com mais calma. Aí está destacado em vermelho algumas coisas que eu vou ler. Com condições de igualdade para todos, né? É uma coisa que a gente gostaria. Local com dignidade para todos. Um território que fosse tratado de forma igualitária, sem distinção e segregação social. Mais ação e menos pesquisa. Isso é uma coisa que as pessoas se queixam, né? De que a Fiocruz faz muitas pesquisas e acaba não se transformando em uma coisa que seja um resultado positivo para a saúde no território, né? Respeito ao ser humano e atendimento humanizado, lugar de respeito aos seus moradores. Então, esses foram alguns destaques, né, só para a gente poder avançar um pouco mais, e depois vocês vão poder ler com calma a apresentação. Pode passar, Paulo.
Então, que ações e pesquisas territoriais ajudam a aproximar a realidade atual da desejada? Ali também alguns destaques. O governo assumir uma real competência de manter a integridade física e social do cidadão, infraestrutura geral, comprometimento das 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal, né? Campanhas educativas em todos os sentidos, promoção, educação e conscientização, melhoria da infraestrutura urbana a partir de uma política mais igualitária, melhoria da educação local a partir de uma mudança metodológica de infraestrutura das escolas locais, fim da criminalização da miséria. Aí, na continuidade, outro destaque ali é um trabalho com responsabilidade nas escolas do território e que as mesmas se comprometessem realmente a ensinar, criar oportunidade para os moradores construírem sua história, não limitar o acesso. O atendimento com responsabilidade nas clínicas da família e UPA e a informação. Então, assim, esses destaques, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente fez com eles lá para frente. Pode passar, Paulo. Bom, aí tem a voz de crianças de uns anos ainda mais atrás, né? Antes, né, de 2009, quando eles fizeram as cartas para as crianças do futuro, que é essa que a Paula falou, que a ideia é que essas cartas compõem uma exposição a ser feita no futuro. Nessas cartas, aí tem trechos da fala de várias crianças e adolescentes, e aí estão destacados alguns trechos que diz assim, lá em 2009 ainda, aqui quase todas as adolescentes estão grávidas, meninas de 10 a 12 anos já grávidas, fumando cigarro, drogas, dando drogas para as crianças. As mães não cuidam dos filhos, deixam eles largados. Às vezes tem tiroteios entre traficantes policiais. Tem muitos pontos de tráfico nos rios. Quando chove, aquele cheiro de ratos mortos sobe no ar, poluindo o ambiente. Nunca dá para brincar. E uma criança de 7 anos, que estudava na escola Maria de Cerqueira, um menininho, ele diz assim, querido amiguinho do futuro, espero que você goste da minha cartinha e quero dizer que o futuro de vocês seja melhor que o meu, porque o meu não é bom, mas é bem ruim. Isso ele tinha 7 anos de idade, né, em 2009. Esse menino agora, a gente não sabe ele individualmente o que aconteceu, mas a gente sabe que meninos que estão com essa faixa etária, né, que é o que ele está hoje, a gente sabe de alguns casos, né, de coisas não muito boas que aconteceram. Então, essa fala dele aí é para nos alertar em relação a essa falta de perspectiva que gera uma série de problemas, né? Pode passar, Paulo. Bom, a ideia é que, diante dessa realidade, que é uma realidade dura, né, como a de Manguinhos, o que é o nosso compromisso ético-político? Qual é o compromisso ético-político que nos une aqui hoje? Né? Pessoas que moram em Manguinhos, pessoas que trabalham em Manguinhos no campo da educação, da saúde, em outros campos também. Então, o que nos une? Essa realidade pode ser modificada? E aí, a gente escolheu essa frase do Eduardo Galeano, que diz assim, a pobreza não é uma fatalidade, é produzida por um sistema organizado de forma a favorecer um pequeno grupo contra a maioria das pessoas. Ou seja, ele fez uma boa síntese, né, de que é essa sociedade que a gente vive, né? Então, a realidade, se ela é produzida socialmente, então, historicamente, ela também pode ser, se ela foi produzida, né, social, historicamente, ela também pode ser modificada para o futuro dessa mesma forma. Então, por isso que a gente aposta nisso, e a ação é nesse sentido. Pode passar, Paulo. E aí, precisa de fundamentação teórica, além do compromisso ético-político, precisa da fundamentação teórica que nos fortaleça, né, para construir esse trabalho. Então, aí tem uma contribuição de um pensador, que é o Karl Marx, que ele diz assim, o efeito do trabalho combinado não poderia ser produzido pelo trabalho individual, e só o seria em um tempo muito mais longo, ou numa escala muito reduzida. Não se trata aqui da elevação de uma força individual através da cooperação, mas da criação de uma força produtiva nova, a saber, a força coletiva. Ou seja, é a ideia de que quando a gente trabalha junto, trabalha de forma cooperativa, de verdade, a gente consegue produzir um efeito maior do que a soma das partes. A gente produz uma coisa nova, né? Só que para fazer isso, precisa ter, não é qualquer tipo de trabalho em grupo que você consegue produzir esse efeito maior que a soma, né? Precisa de alguns cuidados, aí passei um pouquinho, Paulo, para ver. Então, assim,
o que ele diz também é que na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias, independente da sua vontade. Quer dizer, no nosso trabalho, no cotidiano do trabalho da gente, a gente não escolhe tudo que a gente vai fazer, né? Existem coisas que são feitas sem ser algo que a gente tenha construído esse projeto do que vai ser feito no nosso trabalho. É da condição do que a gente está vivendo, das relações sociais que a gente está vivendo. Mas, aí vem o Paulo Freire, posso passar, Paulo? O Paulo Freire, e diz o seguinte, que enquanto na teoria da ação antidialógica, a conquista, como sua primeira característica, implica num sujeito que, conquistando o outro, transforma em quase coisa, na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a transformação do mundo em colaboração. Ou seja, a ideia do Paulo Freire é que, ao trabalhar juntos, ao nos encontrarmos para trabalhar juntos, quando esse trabalho tem o sentido de transformar a realidade, é quando ele está fundamentado numa teoria, que é essa teoria que ele chama de teoria antidialógica, na teoria dialógica da ação, ou seja, quando você constrói com o outro, você não constrói para o outro nem pelo outro, você constrói com o outro. Né? E aí tem mais uma contribuição ali, que é do Danilo Gandin, que é um especialista na área de planejamento participativo, e ele diz assim, o plano se faz com querer, com saber e com fazer de todos. É uma tradução daquela ideia do Paulo Freire, né, da colaboração, que a gente se encontra para transformar o mundo em colaboração. Porque não adianta a gente se encontrar para fazer um trabalho maior que a soma das partes. É preciso saber se esse trabalho ele vai servir para manter as coisas do jeito que estão, ou se vai servir para mudar. O que o Paulo Freire diz é que ele deve servir, para servir para mudar, a gente precisa fazer junto com o outro, não é fazer pelo outro nem para o outro. E o Gandin complementa dizendo isso, que isso acontece quando a gente faz o quê? Quando constrói o plano de trabalho com o querer, com o saber e com o fazer de todos que participam daquele trabalho. Isso significa o quê, por exemplo, na escola? Professor, aluno, diretor e mais merendeira, todo mundo que está ali naquele processo de trabalho, participe da construção, com o seu querer, com o seu saber, com o seu fazer, né? Aqui nas equipes de saúde da família, a mesma coisa, né? Então, a ideia é que isso aí seria um fundamento teórico que é baseado naquele compromisso ético-político de transformação da realidade, de atuar na transformação da realidade. Pode passar a palavra. E aí eu trouxe uma fala de um jovem na verdade, esse aí não, do jovem depois. Esse aí é de um grupo da educação de jovens e adultos do município do Rio de Janeiro. É um texto coletivo, ou seja, ele tem uma contribuição, um pouco de cada... Nós somos 150 escolas na rede municipal do Rio. E aí tem um pouco de cada escola produz um texto e a gente vai tirando um pedacinho de cada um e faz um texto geral. Esse foi feito em 2012. Eu achei interessante porque no texto, na resposta que os agentes comunitários de saúde deram, falou muito de conscientização. Vocês vão ver lá que eu resgatei uns pedacinhos. E aí, o que é conscientização? A gente fala muito disso. O que é conscientização? A gente fala muito disso. E aí eu achei que esse trecho aí diz um pouco do que significa você tomar consciência crítica da realidade, né? Que é como Paulo Freire define a conscientização. Paulo Freire fala que a conscientização é a tomada de consciência crítica sobre a sua condição de ser histórico, né? E aí, esse trecho do texto coletivo dos alunos da educação jovem e adultos, eu acho que tem bem claro isso. Olha o que eles dizem. Nós somos um saquinho de retalhos que vem de todo o país, formando uma coxa linda, de diversas cores e formas. Por isso é que somos iguais, retalhos do mesmo saco, ou seja, de um mesmo grupo social, né? De uma mesma classe, a classe trabalhadora. E diz assim, desigualdade é um mal do capitalismo. Diferenças sociais onde muitos trabalham vendendo seu tempo, esforço físico, criatividade e conhecimento para poucos terem lucro real. Lembro-me da minha infância, da minha difícil infância, onde meu pai saía bem cedo para trabalhar e só voltava à noitinha. Naquele tempo, não entendia direito tudo isso. Ele dedicava tantas horas do seu dia, todos os dias da sua vida, e sua situação não mudava. E muitas vezes até faltava. Enquanto isso, ele ouvia dizer que a cada dia a empresa crescia e o dono dela acumulava cada vez mais riqueza e poder. Como
Não pode muitos trabalharem para só um enriquecer? Perguntava eu. E hoje um pouco mudou. As diferenças ainda podem ser vistas, mas agora quem trabalha sou eu. Mas cruel mesmo é a violência, que mantém na miséria grande parte da população do país, que vivem sem as mínimas condições de sobrevivência, acarretando com isso muitas doenças e óbitos. Ou seja, eles definem claramente assim o que é a condição de vida da classe trabalhadora e mostra a consciência crítica de um pertencimento a esse grupo, né, que é a classe trabalhadora. Então, eu achei que esse é um bom exemplo do que significa a palavra conscientização, que é tão usada, às vezes, no nosso cotidiano, né? E aí, a outra fala de um menino de 15 anos, que quando a gente fez essa pergunta, né, o que a escola precisa ensinar para que os estudantes façam aquilo tudo que vocês acham que precisa ser feito? Aí, esse menino diz assim, todos nós sentimos dor, todos nós choramos, precisamos urgentemente ter uma revolução bem forte. Tem que pensar no amanhã, tem que melhorar as oportunidades para os jovens. Os professores precisam ensinar que não é só para o bem de um, é para o bem de todos. Quando sonhamos sozinhos, vemos que é tudo difícil. Muitos jovens partem para a violência porque não conseguem ver outro jeito de conseguir as coisas. Mas quando vemos que o nosso sonho é o mesmo sonho do outro, a gente percebe que é possível conquistá-lo se nos unirmos. Os professores precisam ensinar que temos que sonhar juntos. Tem que ter mais ambição, porque quem faz violência busca morte e cadeia. Se tiver um sonho, vai ter de lutar para conquistá-lo. Então, esse é um menino de 15 anos que tem bem a noção, né, de que precisa de uma ação coletiva e que sozinho não tem solução, né? Então, essa motivação para o trabalho coletivo que eu queria trazer um pouco também para essa nossa roda de conversa. Pode passar, Paulo. E aí, vem eu fiz uma pesquisa no doutorado, que é uma reflexão sobre tudo isso, né? Então, como foi falado sobre pesquisas, né, as pessoas reclamando que a Fiocruz faz pesquisas que não, pelo menos não é evidenciado a forma como elas contribuem para produzir saúde no território, eu achei que era interessante trazer um resultado de pesquisa, que eu acho que é um resultado de pesquisa que pode contribuir, sim, para a gente conseguir construir processos de produção de saúde em Manguinhos. Então, é o resultado da pesquisa que a gente fez, analisando o que aconteceu no projeto Tecendo Redes, que é esse que a gente está fazendo uma reflexão hoje, em 2007. Essa pesquisa de doutorado chegou a uma conclusão que, na época, foi aplicada a questão da relação do museu com a escola, mas aqui eu já ampliei um pouco mais para caber os outros grupos que estão aqui, para além do museu, né? As pessoas que trabalham em outros campos. Então, eu vou ter uma conclusão assim, a gente usou o conceito de cooperação em Marx, que a gente já viu aqui, o de colaboração, Paulo Freire, ou seja, a cooperação fala o mecanismo do trabalho, o método de trabalho, né? Que é trabalhar junto, produzir o efeito maior que a soma das partes, e a colaboração que dá o sentido desse trabalho, que diz que é para trabalhar junto, mas não é para manter o que existe, é para mudar a realidade. E aí, a conclusão ficou assim, para potencializar a colaboração, é preciso que exista uma divisão e uma combinação de trabalhos autodeterminados e autônomos, que se constituam a partir de um projeto construído coletivamente, entre os que realizarão a atividade. Ou seja, para que esse trabalho de verdade seja um trabalho produtor de consciência crítica, produtor de emancipação, produtor de transformação da realidade, a ideia é que ele precisa ser autodeterminado e autônomo, ou seja, é um tipo de trabalho que você não pode produzir sem estar com aquele querer e com aquele saber e com o fazer de todos envolvido, né? Apenas um grupo pensa que vai fazer e os outros fazem. Não pode ser desse jeito, porque se for desse jeito, não é o que vai transformar a realidade, vai continuar mantendo os processos de opressão, né, que existem nessa sociedade, gera todos esses problemas. E aí, o que o Marx diz é que um violonista pode tocar um violonista pode tocar o seu instrumento sozinho. Agora, se for uma orquestra, precisa de um maestro, senão a música não sai, né? E aí, no caso desse trabalho que a gente está propondo, um trabalho em um território como esse, né, para transformar essa realidade, é uma orquestra bem grande, de muita gente, né? Então, essa orquestra, para funcionar, quem tem que ser o maestro? A ideia é de que o maestro seja o projeto que esse coletivo construa, o projeto que os diversos coletivos construam.
Então, esse seria o maestro. E aí tem assim a cooperação cria uma força produtiva nova, denominada por Marx de força coletiva. Para que isso aconteça, é preciso que as instituições, áreas, grupos coletivos, movimentos sociais, pessoas individualmente, etc., se unam a partir de suas especificidades, para conseguirem criar juntas algo novo, e não para apenas apenas suprir a deficiência do outro. Porque não é que trabalhar junto para você ajudar ser solidário com aquele que não tem determinado recurso que você tem. Se for só isso, a gente não consegue fazer uma produção de uma força nova, né? E a gente, com uma realidade desafiadora como a que a gente vive, precisa de muita produção de novidade. Não pode ser só a soma dos nossos trabalhos, tem que ter algo inovador, algo maior. E, nesse caso, para conseguir fazer isso, o que a gente concluiu nessa pesquisa é que cada instituição, em cada área de trabalho, cada pessoa, etc., tem que se preocupar com aquilo que ele pode fazer de melhor para o projeto que foi construído junto. Se constrói um projeto junto e se pensa, cada parte, qual é o melhor que pode fazer. O pessoal que trabalha na educação tem uma coisa que ele pode fazer melhor do que o pessoal que trabalha na saúde. O pessoal que trabalha na ciência social tem uma outra coisa que ele pode fazer melhor. Quem mora tem uma outra coisa. O movimento social tem uma outra coisa que pode fazer. Ou seja, cada um fazer aquilo que pode fazer de melhor para aquele projeto que é o coletivo. Tá? Porque aqui vários de nós podemos fazer várias coisas, mas tem uma coisa que a gente pode fazer melhor. Né? Então, é essa a ideia, no sentido de que para produzir um efeito maior. Pode ir, Paulo. E aí, eu coloquei até essa ali, existem relações, quando a gente não consegue fazer desse jeito, o que acontece? Existem relações que se restringem a um suprir a deficiência do outro, nessa relação, né? E não buscar criar algo novo. Elas servem para tampar buracos, apagar incêndios. Os buracos precisam ser tapados e os incêndios apagados. Mas, ao nos restringirmos a isso, ou seja, a tapar buraco, apagar incêndio, ou seja, suprir deficiência simplesmente, não criar algo novo, ao fazermos isso, apenas estamos enxugando o gelo, ou seja, não transformamos a realidade, né? Ou seja, a possibilidade de produzir saúde fica bastante restrita. Mas o que o Paulo Freire também diz, que é muito importante ter como referência, ele diz assim, a melhor maneira que a gente tem de fazer possível amanhã alguma coisa que não é possível de ser feita hoje, é fazer hoje aquilo que hoje pode ser feito. Ou seja, às vezes, né, só dá para tapar buraco mesmo, né? Mas se a gente não tiver essa preocupação de querer fazer algo para além de tapar buraco e de conseguir apagar incêndio, a gente vai se sentindo cada vez mais frustrado com o que a gente faz, com as nossas ações, né? Porque elas não conseguem mudar a realidade, né? Então, esse momento aqui de estudo, que é o que a gente está fazendo, esse momento de reflexão e de estudo, é fundamental para que o nosso cotidiano não seja simplesmente enxugar gelo, que a gente consiga ter a possibilidade que o nosso trabalho seja mais, não só o trabalho, mas aqui nós temos estudantes, né? O estudo também é um trabalho, né? Mas que vocês ainda estão com um tempo um pouco maior, né, para fazer estudos, né? Quem já está aqui sem esse tempo maior para estudar, já sente um pouco mais de dificuldade de fazer isso aí, né? Mas é necessário, né? Então, esse encontro que o pessoal da saúde tem de 15 em 15 dias para estudar é fundamental para isso aí. Pode passar. Pronto, aí foi só uma ficha que a gente colocou para mostrar ela mais detalhada, aquela ficha que a gente já falou, que é para construir o projeto coletivamente, porque a falta de tempo para a cooperação, a falta de tempo para a gente construir junto, é a coisa mais limitante desse trabalho. O resultado da pesquisa mostra isso, que a cooperação, as pessoas até querem cooperar, mas não tem o tempo de trabalhar junto para produzir um projeto coletivo. Essa ficha ajuda, porque aí cada um preenche um determinado horário, depois você tabula, coloca uma resposta coletiva, e aí já vai facilitando, economiza vários momentos de várias reuniões. Pode ir, Paulo. E aí, essa questão aí foi só para mostrar que todo esse papo que a gente está tendo aqui se relaciona com várias políticas. Aí tá só alguns exemplos de políticas que se relacionam, né, com toda essa história, que é a Política Nacional de Atenção Básica, onde esse espaço aqui de educação permanente do pessoal da saúde está incluído, né? Política Nacional de Promoção da Saúde, Saúde do Escolar, a de popularização da ciência, onde está a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é isso que a gente está vivendo hoje aqui nesse museu,
a Política Nacional de Educação Ambiental, né, várias outras políticas, esses foram só exemplos. Aí pronto, acabou, só o último slide, que eu vou deixar aqui uma pergunta para animar a roda de conversa, que é o seguinte: daquilo tudo que vocês escreveram, os ACS escreveram nas fichas, separamos aquilo que se refere à educação. Por quê? A gente não falou que a educação, que cada um tem que fazer o que é o melhor do seu específico? Como a gente é da área da educação, a gente separou esse trecho sobre educação. Pegamos tudo que falava de educação daqueles textos lá e juntamos. Então, ficou assim: a melhoria da educação local a partir de uma mudança metodológica de infraestrutura das escolas locais, um trabalho com responsabilidade nas escolas do território e que as mesmas se comprometessem realmente a ensinar e criar oportunidade para os moradores construírem a sua história. Campanhas educativas em todos os sentidos: promoção, educação e conscientização. Isso aí juntando a fala, todas as falas da agente comunitário de saúde, que são moradores e trabalhadores do território, ou seja, são pessoas que conhecem bem esse território. E aí a pergunta que a gente queria deixar começando a animar a roda de conversa, para poder os microfones circularem por aqui, seria essa: qual deve ser o primeiro desafio a ser enfrentado numa cooperação colaborativa, ou seja, combinar os trabalhos para o efeito ser maior que a soma, no sentido da transformação da realidade, entre moradores, trabalhadores e trabalhadores de Manguinhos, para que a educação nesse território amplie suas possibilidades, né, amplie as possibilidades da educação, contribuir de forma mais efetiva para a produção de uma vida mais saudável. Ou seja, o que a gente pode fazer juntos para conseguir que a educação nesse território contribua de forma mais efetiva para produzir uma vida melhor, produzir mais saúde. Então, como é que a gente pode fazer nessa articulação, principalmente entre educação e saúde? Moradores e trabalhadores da educação e da saúde. A ideia agora é o microfone circular para que as pessoas possam falar não só sobre essa questão, mas sobre outras questões que vocês considerem que também seria uma forma de colher frutos de outras experiências que possam nos ajudar a enfrentar esses desafios, que foram colocados aqui como desafios bem grandes, né? Então, a gente vai fazer a inscrição. Quem gostaria de começar? Para quem vai? Primeiro, para me apresentar, meu nome é Patrícia Domingos, eu sou da UERJ. A gente está nesse projeto que foi falado aqui, o FANS, que também não pode ser FANS no sentido de apreciar, né? No caso, apreciar o trabalho que a gente está querendo desenvolver, que é a de educação ambiental, mas que inclui bem ancorado um pouco no ensino de ciências. Mas essas FANS é uma sigla, né? Que quer dizer florações algais nocivas. Então, a gente começou um trabalho em colaboração com o Museu da Vida e com os professores do CIEP, que estão aqui, o Roberto, o Douglas. Temos também a colaboração da Fran, não sei se ela está aqui agora, e mais duas alunas da UERJ que estão participando. Então, a proposta inicial, né, isso é uma coisa que eu tenho vontade de dizer, a gente tinha uma ideia inicial de discutir esses eventos de floração, que eles estão muito associados a um quadro de degradação da Baía de Guanabara. O que é a floração? São aquelas águas que ficam com cor, sobretudo no verão, as praias ficam marrons ou esverdeadas. Grande parte desses eventos tem origem na Baía de Guanabara e depois sai e toma conta dessa orla. E isso é associado a todo o descuido, né, dessa região. Então, começamos com essa ideia. Quando a gente chegou propriamente no CIEP, tudo mudou. Então, teve uma interação de como que assim, essa prática orientou um pouco também a teoria. Então, hoje, a gente percebe, entrando aqui na discussão, uma sensação que é assim: a gente começou a trabalhar com os meninos, primeiro, como reconhecer esse território das águas, né? A gente pode usar os cursos d'água para discutir muita coisa, injustiça ambiental, né? A água explica assentamentos humanos. Eu estou falando de um conceito chamado territórios hidrossociais, exatamente a interação dos grupos com esse recurso, né, que é a água. No nosso caso aqui, a gente assiste um quadro tristíssimo, né, de perda de qualidade de todos esses rios
que é uma coisa que a gente quer discutir com os alunos, como é que isso acontece, se não é assim, não é natural que assim seja, né? O rio nasce limpo, o que que acontece, por que que acontece, quem deixa acontecer. E também apontar um pouco para a seriedade que é manter contato direto, né? Eles nadam, mergulham, por falta de uma área de lazer, muito do que já foi dito aqui. Mas uma coisa que a gente experimentou, que foi muito legal, foi na hora que a gente entregou o protagonismo do trabalho para eles, que foi fazer uma certa cartografia socioambiental, que eles, é uma foto desse trabalho, que foi feito com 3 turmas, um grupo grande, eles se organizaram em grupo, e eles começaram, então, a fazer registro de coisas que eram relevantes naquele espaço, que para a gente não sabia, eles é que sabiam, que eles vivem ali, né? E começaram a se adonar, assim, daquele processo, e foi muito legal. Então, vou falar rapidinho o que eu acho que a gente pode fazer em contribuição aqui, né? A gente está fazendo uma ação na escola. A gente acha que os meninos estão brilhando, e que esse caminho é um caminho importante, sim, de se empoderar, digamos assim, da informação e da capacidade de perceber mais criticamente o seu espaço e futuramente ficar para frente. Perceber a capacidade de interferir no território, né? De não assistir passivamente. Uma coisa que a gente pensa é que as famílias, os pais, né? Na verdade, toda a comunidade, nós começando com um pequeno passo, é muito interessante que os pais estejam bem informados do que está acontecendo com seus filhos nas escolas. Que processo que a gente está querendo discutir, qual caminho que a gente está escolhendo para essa discussão, porque isso vai envolvendo as famílias e a gente percebe que é muito importante esse envolvimento. Assim, a escola sozinha não despolui rio, enfim, a escola tem suas limitações, embora a gente possa bater na porta de quem é responsável por isso, nomeadamente a SEDAI no estado do Rio de Janeiro. Né? Só para dizer que o Rio de Janeiro, em termos de Brasil, é um dos estados mais atrasados no que diz respeito a saneamento básico. Não estou comparando o Rio com o Piauí, estou comparando o Rio com estados que têm arrecadação numa certa proporcionalidade. Então, a gente está atrasado. E é mais do que legítimo encaminhar a cobrança e saber como. Bom, enfim, já devaguei aqui. Mas, voltando, um caminho que a gente pensa de aceitar, propor, colaborar, eu acho que é esse. É nos aproximarmos mais das famílias, envolver um pouco mais os pais dos alunos, como participantes importantíssimos desse processo que a gente quer conduzir com os meninos. É isso. Obrigada. Boa tarde a vocês. Eu sou Leona Piveto, eu sou aqui do Laboratório Territorial de Muniz. E eu queria fazer uma sugestão, pensando que, para mim, no meu entendimento, o público-alvo de diálogo desse encontro seriam os jovens. E a pergunta que a Mercedes colocou no final, ela é muito ampla, educação. E se a gente leva como provocação o título desse encontro, Crianças e Jovens, Luzes que Brilham. E eu não gosto nem de ler aquela frase entre parênteses, em manguinhos e maré. Eu acho que eu estou propondo que a pergunta seja mais objetiva, mais direta. É que perguntar que os jovens falem o que podemos fazer para que os jovens só brilhem, né? As crianças e jovens só brilhem, pensando nesse passado e presente que ainda eles são apagados por várias razões. Então, a minha proposta é essa. Jovens, por favor. Vou passar aqui. Vê quem pega o microfone. Só tem jovem aqui? Aí, o professor Roberto é jovem, vai falar também. Os agentes de saúde, tem muitos agentes, como segundo o professor Roberto fez a definição aqui, jovem não é só pela idade, tá, gente? É todo mundo aqui, principalmente esses agentes comunitários de saúde que estão aí nesse território o tempo todo, ouvindo os jovens, pode ser porta-voz também deles.
E aí, alguém já se animou? Hã? Vamos lá. O que vocês acham que dá para fazer? Boa tarde, meu nome é Moisés, da Escola Compositor Luiz Carlos da Vila. Eu acho assim, na parte da educação, eu acho que existem muitos alunos que são gênios, mas se acham ser burros porque eles não são bons em matemática, mas ele é bom em ciências. Eu acho que eles deveriam ser incentivados naquela matéria, não deixando as outras matérias para trás, mas incentivados. E assim, ele, não deixar esse conhecimento dele se deixar lá apagado. Ele seria até, talvez, um bom profissional nesse campo, se ele fosse incentivado, entendeu? Eu acho que melhoraria até a condição de vida das favelas, e é isso. É isso. Deixa eu entender. Você está dizendo que a ideia é apostar naquilo que o jovem gosta, né? Naquilo que ele está se sentindo. Hã? É bom fazer. Apostar nisso. Tá. Mais algum jovem ou alguma outra pessoa que não se considere jovem também, mas que saiba falar sobre isso? Leninha. Cadê? Fora da categoria de jovens. Mas minha pergunta para vocês, a Paula me apresentou, eu sou uma das gestoras aqui da casa, e sempre a nossa preocupação, quando a gente vê esses projetos que envolvem muitas pessoas que precisam de muitas coisas diferentes, o que a gente cria de expectativa para essas pessoas, né? A gente reúne pessoas e fala da necessidade de educação, da necessidade de saúde, mas até onde a gente pode ir, né? Aqui na Fiocruz. Como a professora da UERJ falou, né? As instituições, elas têm limites, né? A Fiocruz também tem. Então, ela pode agir demandando e criando pautas para a área de segurança, para a área de infraestrutura da cidade, transporte, lazer, saneamento, mas ela definitivamente não pode entrar nessas atividades porque não é a missão dela. Então, o importante seria, dentro da missão, dentro daquilo que a gente pode, do que a gente sabe fazer, e daquilo que a gente até deveria saber fazer, o que a gente de verdade poderia contribuir com esse entorno, como vimos, né? O presidente da Fiocruz, ele sempre diz que a fundação, ela pertence a todos, e que ela deve ser frequentada por todos, e todos devem ter acesso a tudo que tem nela, desde o curso até o emprego que tem nela, né? Para, de verdade, ela ser uma instituição pública. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, dentro da linha do que a Fátima perguntou, a Fiocruz, ela faz dezenas, centenas de cursos durante o ano inteiro. Esses cursos chegam até vocês? Esse curso faz sentido para vocês? Esse curso melhora a atividade de agente de saúde de vocês? Qualifica vocês como profissionais até para outros postos dentro da área da saúde? Se isso não está fazendo sentido, a gente está fazendo só o que a gente gosta, o que a gente acha que vocês precisam. Então, de verdade, a gente precisa ouvir o que vocês precisam, porque a gente não sabe se isso que a gente está fazendo não está tendo sentido para vocês. E são coisas que a gente investe muito recurso. Não é só recurso financeiro, não é só dinheiro. É gente o tempo todo trabalhando nesses projetos que às vezes não faz a menor diferença na vida de vocês. E aí isso também não vai fazer diferença na nossa vida, né? Então, quando começa a questionar, para de pesquisa, é porque vocês não estão vendo sentido no que está se fazendo, né? Então, eu vim aqui muito para ouvir e para pedir isso, né? Tudo, claro, que colaborativamente a gente precisa fazer, mas precisamos ter realmente uma coisa clara. Então, vamos falar da educação, mas educação no sentido amplo, para os jovens, às vezes, não faz nem muito sentido o jovem estar preocupado em passar de ano primeiro. Eu sei porque eu tenho 3 filhos, e os 3 com dependência, com nota vermelha. Se eu for perguntar para eles sobre educação e escola, eles querem mais que nem existe escola. Porque a escola está um tormento na vida deles com a cobrança de notas o tempo inteiro. A gente sabe disso. Então, passar o microfone para falar sobre educação, a gente sabe que é uma dificuldade imensa na vida de vocês, né? Então, o que a Fiocruz poderia fazer para o jovem? Gerar emprego, gerar renda, gerar curso que faz sentido para vocês, gerar curso que vai garantir emprego para vocês, que vai garantir acesso à universidade para vocês. Que curso é esse? Fala, diz, que a gente não deve estar sabendo.
Os agentes de saúde da família é a mesma coisa. O que a gente tem? Eu tive uma clínica de família, o que foi me dito que os agentes de saúde geralmente passam por um treinamento de uma semana. E depois eles são colocados em campo. E depois fazem centros de estudos e coisas que agrega muito pouco. Então, assim, a gente está fazendo de conta que está ensinando alguma coisa para vocês, e, na verdade, vocês que têm que ensinar para a gente, como a professora disse. Então, fala que treinamento é necessário. A Fiocruz tem muita coisa que ela poderia estar fazendo. Vou passar o microfone. E, por último, gerar emprego e renda. Gerar emprego e renda. A Fiocruz gera muito emprego aqui. Ela gera muito emprego. Ela gera renda também, né? Isso está chegando até vocês? Isso não está chegando? Se não chega, por quê? Qual é a dificuldade de acesso que vocês têm? Então, fala, porque não, teve uma coisa que o presidente falou e que realmente é importante. A Casa da Moeda, quando foi aberta, acho que a Casa da Moeda fica em Santa Cruz. Havia uma expectativa enorme das pessoas que moram ali. Nossa, a gente vai poder trabalhar nesse lugar. Que legal, a gente vai ter uma coisa aqui que nossos filhos vão poder trabalhar nesse lugar. E o que a Casa da Moeda é hoje? Ela é, para eles, um ônibus que passa, levando e trazendo gente. Os filhos deles não trabalham lá. Eles não trabalham lá. Por quê? O que aconteceu? Por que eles não conseguiram esse acesso? Então, eu vou passar o microfone para vocês, mas eu acho que a gente tem que ouvir das diferentes categorias do jovem. Que curso vocês gostariam de fazer na Fiocruz? Do agente da família. Que curso a gente poderia fazer para vocês? Né? Que emprego, que forma de entrada é possível para vocês? Tá? Então, acho que hoje a gente tem que ouvir muito, muito mais do que dizer para vocês alguma coisa. A Cristiana Pimenta, eu sou agente comunitária de saúde há 5 anos, e a respeito dos cursos que você falou, dos projetos que tem e tudo mais, o que acontece, eu vou dizer em meu nome, e peço perdão, peço licença para usar de alguns agentes também. O que acontece conosco? Nós sabemos que tem sempre esse projeto, né, tem as pesquisas de mestrado, doutorado, de pós-doutorado. Nós não dificultamos, pelo contrário, nós facilitamos até o trabalho de vocês, achamos legal, viável para a comunidade de Manguinha, até para o nosso crescimento profissional também, mas o que nós sempre questionamos em todos os debates é que nós nunca temos, no caso, assim, um feedback. Essa resposta desses projetos de mestrado, doutorado, pós-doutorado que são feitos. E outra coisa, muitas das vezes são feitos projetos onde são usados pacientes que nós atendemos, que são cadastrados na clínica da família aqui, e nós mesmos não sabemos que está sendo feito esse projeto, está sendo feita essa pesquisa, e nós, agentes comunitários de saúde, recebemos, às vezes, até bronca dos pacientes, como eu recebi de uma paciente, me dizendo que foi feita uma pesquisa na casa dela, num horário que era inoportuno, e eu não sabia nem, eu não podia o que falar, porque eu não sabia dessa pesquisa, não sabia de nada. E que depois eu bateu na casa dela para dar a resposta. Então, ela coloquei a mãe dela como uma cobaia, foi o termo que ela usou para mim, numa pesquisa da Fiocruz, e não teve resposta. Então, existem determinados ruídos no processo de comunicação, tanto de quem está fazendo a pesquisa, como de quem está se propondo a ser usado como, nesse caso, oportunidade de pesquisa, e que isso dificulta muito até o nosso interesse em ajudar, sabe, os pesquisadores, os trabalhadores e tudo mais. Não é uma resistência e não colaborar. Eu quero que deixe bem claro que todos nós aqui um dia podemos estar na posição de vocês, mas o problema é que é assim, nós somos, assim, entre aspas, obrigados, né, porque não é nos perguntar se você quer ser, é imposto, né, porque vocês chegam com um termo de aceitação, nós aceitamos, nós colaboramos, nós sabemos que aqui é uma base para isso, para estudo e pesquisa, todos temos essa consciência, mas nós gostaríamos também de ter o respaldo, já que vocês pedem uma autorização, todos nós assinamos, todos nós damos, nós também gostaríamos de ter uma resposta desse processo de pesquisa que foi feito, que foi desenvolvido, que foi encontrado, que não foi encontrado, e isso é o que frustra, na verdade, os trabalhadores que ajudam na tal pesquisa. Isso é um ponto de ver meu, eu acho que alguém discordou, não está de acordo. A respeito do outro ponto, a respeito da qualificação, falando principalmente da agente comunitária de saúde, o que acontece? Não existe nenhum plano de carreira, como foi dito há um tempo atrás, que existe plano de carreira e tem um questionário da prefeitura dizendo que existe, não existe, porque a única possibilidade que a agente comunitária de saúde tem hoje,
na estrutura da prefeitura ou na estrutura de qualquer clínica da família, para crescer, é fazer um curso técnico de agente comunitário de saúde. Esse curso só tem oferecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Todas as vezes que se abre turma, eu digo isso, eu tenho 5 anos aqui, já foram abertas 2 turmas, com 2 anos de duração esse curso, ninguém daqui entrou, novo. Só os antigos que já estavam fazendo que concluíram o curso. Então, assim, eu não tenho como me qualificar para ser agente comunitário de saúde. Eu sou publicitária formada, tenho pós-graduação em saúde e segurança do trabalhador, e agora estou entrando de acordo a fazer mestrado no sítio. Passei na primeira fase, espero passar e até o final esse acompanhamento de vocês. E todo mundo vai ter que assistir lutar comigo, meninos aí. Mas, é a maneira que eu tenho de me qualificar. Porque se eu for esperar uma oportunidade que existe de fazer um curso de comunitário de saúde para ganhar uma gratificação de 500 e poucos reais, né, que eu acho errado, se eu faço a mesma função de um amigo, e exatamente igual, e não ganho essa gratificação, uma coisa de errado, eu não tenho possibilidade de me qualificar, eu vou fazer o quê? Eu vou morrer com a de comunitário de saúde, morrer. Ou você faz um curso técnico para você poder ganhar proporcional ao que fosse posto pelo subsecretário de saúde. Quem tivesse o curso técnico de enfermagem iria ganhar igual. Mas eu não consigo. Eu não consigo curar de ferida, sangue, eu tenho que fazer estágio. E aí a gente morre como agente comunitário de saúde. Quem não quiser correr atrás de uma outra possibilidade na vida, de se qualificar numa outra área, ou com qualquer outra coisa, morre como agente comunitário de saúde. Então, assim, existem várias frustrações aqui no processo. Então, assim, a gente tem que brigar por coisas que são pertinentes à nossa função, sabe? Que é a nossa valorização, que é o nosso dinheiro, que é a nossa qualificação profissional. Tem que brigar para fazer o trabalho de acordo com o que manda o Ministério da Saúde, porque até então não existe nenhum trabalho de conscientização. Que agente comunitário de saúde é para visitar pacientes que são cadastrados na estratégia de saúde da família e moradores do território. Ponto final. É o que está dito no Ministério da Saúde. Mas, como agente comunitário de saúde, digo isso eu, vai fazer o seu papel em querer tirar um paciente que não é mais morador da área e utiliza o serviço, existem várias represálias. Então, assim, eu acho que tem que ser feito todo um trabalho a respeito até da política de diretrizes que rege isso. Porque vai ficar engessado? Vai ficar engessado. Agora, quem é que vai resguardar o nosso trabalho? Ninguém. Quem é que vai rever esse processo de trabalho? Ninguém. Temos um sindicato que ninguém sabe onde é, que ninguém conhece, e para a gente pedir qualquer coisa que dá ao nosso benefício, tem que ser esse sindicato, que não tem como você localizar. Na internet, o endereço está de 10 anos atrás. Então, eu fui no endereço que estava em Niterói, na Visconde de Niterói, não existia. Fomos depois do Flamengo, não existia. Fomos na Lapa, não existia. Então, assim, existem muitos problemas e nós somos totalmente esquecidos. Eu já falo isso há muito tempo. Falo a respeito de qualidade de vida da gente, nós não temos qualidade de vida do serviço, não temos qualidade de vida do trabalho, não temos nenhuma. Não existe um processo, não existe um trabalho, qualidade de vida do trabalhador, que trabalha com a saúde e da família. Foi meu na TCC de Saúde e Segurança do Trabalhador. Não existe. Nós sempre fazemos cursos para cuidar do cuidador, para orientar o cuidador, para cuidar do paciente. E quem cuida da gente? Ninguém. Ninguém cuida da saúde do trabalhador, da saúde da família. Cadê? Vocês já viram? Vocês já viram algum trabalho de conclusão de curso, de pós, mestrado, doutorado, falando especificamente do agente comunitário de saúde? Não existe. Existe o enfermeiro e o médico. Eu não vi. Então, assim, o baixo escalão, que é o técnico do acesso, digamos assim, que é quem está ali na ponta, que fala como quer, quem vai na comunidade, que traz as informações, né, para que vocês possam fazer toda a pesquisa, tudo que seja traçado em cima daquilo, não tem nenhuma política de qualidade de trabalho, não tem nenhuma política de crescimento profissional, essa profissional não tem. Se eu hoje, Cristiane, fizesse uma pós em saúde da família, não ia valer de nada. Eu não ia ter gratificação de título, porque meu nível é fundamental. E a Dilma já disse que é médio. Lá, aumentou, já botou lá, já criou aquela emenda lá, o salário, tudo de como médio. E nós continuamos sendo tratados como fundamental. Então, assim, existem muitas deficiências e, assim, é certo. O sistema, como a justiça diz, a justiça é certa. Então, as pessoas querem se fazer certo. Porque quando tem que ver o aumento do salário de categorias distintas do médico e do enfermeiro, há 2 anos atrás teve um aumento, eu tenho até hoje a portaria do salário do médico e do enfermeiro. O do ACS, do técnico de enfermagem, não teve. A proporção de aumento foi muito diferente. Mas foi muito diferente. Foi 42% para o médico e 3% para o ACS. E aí disse que é porque o nosso sindicato tem que brigar. Que sindicato é esse? Eu quero que alguém me tire. Qual sindicato que é?
E ninguém consegue contactar o sindicato. E aí? Aí você vê por que os agentes comunitários são os revoltados? Nós somos revoltados, nós somos os esquecidos. Entendeu? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto. Por isso que essas falas, né, denotam a importância da gente estar junto aqui, construindo uma vida, né, de fato mais saudável para todos, né? E eu falo de que lugar? Eu falo de Manguinhos, sou morador, né, daqui do Amorim há 45 anos. Falo, né, como professor, né, de escola pública, municipal, estadual, inclusive desse território, CFJK, e muito feliz por estar fazendo parte dessa grande rede, que é o Tecendo Rede, desde 2008. E eu falo assim de uma maneira muito tranquila, porque eu fui estimulado o tempo todo, desde 2008, quando, né, aqui cheguei, a pensar o território de uma outra forma, né? Porque eu era um professor apagadão, lutando, tentando sobreviver com as mazelas e assim, não refletindo sobre a minha própria prática. E isso eu encontrei aqui, eu não encontrei na faculdade, né? Refletir sobre a minha prática, eu encontrei aqui no Tecendo Rede. Então, eu acho o seguinte, respondendo a Leninha, né? O projeto Tecendo Rede, ele é fundamental, não porque ele promove essa reflexão, mas porque ele pensa junto. Durante muito tempo eu pensei, poxa, morando aqui, a Fiocruz, o que a Fiocruz pode fazer para ajudar? Isso é uma fase que passou. E eu fico muito tranquilo, porque hoje a gente pensa em conjunto, em pé de igualdade, tanto no âmbito do Tecendo Rede, quanto no âmbito do CGI, né? E como morador, eu me sinto assim, participando de forma muito democrática pela constituição da saúde nesse território, né? É claro que a gente precisa avançar mais nesse diálogo, mas eu acho que não é legal pensar o que a Fiocruz poderia fornecer de forma isolada. Eu acho legal o que a Fiocruz pode fazer junto com a gente. E aí, eu também tenho acesso aqui, mesmo não sendo trabalhador, né, de pensar o que a Fiocruz pode fazer junto com os moradores, junto com as pessoas que trabalham aqui nesse território para melhorar isso aqui. Então, eu acho que isso é a essência da colaboração, né? E respondendo também o colega, né, estudante lá do compositor Luiz Carlos da Vila, eu penso que nós devemos ser estimulados o tempo todo a estar estudando. E isso a gente encontra aqui nessas reflexões, né? Vocês estão na educação básica, no ensino médio, né? Então no ensino médio, a gente vai encontrar conhecimentos que vão ajudar a gente a pensar de uma maneira mais ampla. Então, não é possível, com conteúdo que é pequeno, de matemática, de português, de ciências, né, de inglês, dizer, isso aqui eu não quero. Ainda não. Não, mas você vai poder estudar o que você quer depois da educação básica. Né? Então, mas eu acho que a escola pode e deve avançar muito em estimular as potencialidades das pessoas, dos alunos, né? Estimular, mas o conhecimento é o básico, né? Então, a gente tem que estudar todas as disciplinas, né? E alcançar o mínimo de rendimento. Mas todos esses diálogos aqui me fazem lembrar, eu cheguei de Cuba, segunda-feira, e cheguei assim muito estimulado a refletir e estar discutindo isso. Por isso que esse papo aqui, essa roda, infelizmente não é uma roda, né? Mas é uma roda na essência, né? De discussão, de todos terem a mesma oportunidade de dialogar. Mas eu fiquei muito provocado a pensar, e aí a gente tem que pensar grande, né? Não é pensar pequeno, né? Com a função social, né, das pessoas,
na função social das instituições, porque eu visitei uma escola de educação de adultos. Ora, Cuba erradicou o analfabetismo em 1961. Então, qual é a finalidade de uma escola de adultos? Ah, mas a escola de adultos é uma escola de línguas, de idiomas. Então, onde se aprende 8 idiomas. Mas todo mundo tem acesso a essa escola, como as outras? Não. Poucas pessoas têm acesso a essas escolas. Na verdade, nós visitamos tem várias escolas de idiomas, mas com uma limitação de número de pessoas. Mas, poxa, a educação em Cuba não é para todos. Por que é tão limitado? Ah, e aí a resposta da diretora é a seguinte: depende. Muitos querem estudar, mas há uma avaliação. E essa avaliação, qual é o critério dessa avaliação? Aqui no Brasil, como é um país tão pobre quanto Cuba, né? Poucos recursos para algumas coisas e para outras não, né? Mas qual critério a gente utilizaria, por exemplo, para uma pessoa aprender um novo idioma? Eu quero aprender chinês, né? Poxa, o que vocês acham que o governo deveria investir? Né? Como? Qual é o critério? Né? Quem quer aprender chinês aqui? Ninguém? Ó, aí, tá valendo, ó. Isso. Ó, javanês, né? Mas, então, qual o critério que alguém utilizaria, um governo utilizaria para disponibilizar o aprendizado de uma outra língua, né, na população? Primeiro tem que ser português, tá certo? Para fazer uma seleção, eles utilizam o critério da função social. Ora, se você trabalha num táxi, de repente é importante você aprender um outro idioma. Se você trabalha com turismo, mas se você trabalha numa fábrica de charuto, né? Qual é a importância, qual é a relevância social de você aprender chinês, né, se você fabrica charuto? Né? Então, eu acho interessante a gente pensar, né, em políticas públicas, mas também da relevância social, que é a função, pensar o conhecimento através da função social, né? Qual é a potência de realização de um serviço, né? Não só para mim, isoladamente, para minha família, mas também a relevância para outras pessoas, né? Para a nossa sociedade. Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou estudante. Na minha concepção, a escola tinha que ser um pouco menos massacrante em querer ensinar a gente básico. Assim, imprimir a gente no conceito básico, que seria português e matemática. Eu acho que o estudo brasileiro é um pouco medíocre nessa parte. Eu acho que ele sempre é um pouco mais baixo. Explora outras disciplinas, como ciência, porque vivemos uma sociedade. E ensinar só números não vai ajudar em nada, porque a sociedade é composta por pessoas, não por números. Eu até tenho ciência, né? Mas, enfim. Eu acho que a escola tinha que pregar mais a igualdade social, o socialismo entre as pessoas, a igualdade. E todos somos capazes de cumprir essas coisas. E juntos com um país melhor. Também com a ajuda dos políticos, né? Que estão lá em Brasília, e fazer cidadãos, não escravos do poder político. E eu acho, voltando à escola, eu acho que a escola tinha que ser mais agradável, mais dinâmica. Chamar as pessoas lá para a escola, porque as pessoas não vão para a escola, por quê? Chega lá, mesma coisa de sempre, português e matemática. Não tem algo que faça que você busque saber as coisas, um estímulo, um incentivo. E acaba sendo desgastante. Você ficar 4 horas numa sala de aula, você sai de lá, 4, 6 horas. Sai lá, as pessoas às vezes já têm uma vontade, se aproximadamente você gostaria de aprender, você quer aprender, sai de lá, você só decora as coisas e depois você esquece, você não tem um aproveitamento disso. É só. Alô? Meu nome é Daniele, eu sou educadora,
estou no momento, né, na coordenação da EJA Domingos da Escola Politécnica. Bom, esse termo, né, colaboração, trabalhar junto, né, é realmente estimulante. Né? Quando a gente começa a perceber vários atores unidos em prol de alguma coisa, né, de algo que é para o coletivo, isso é muito interessante. Então, assim, a gente, aqui no terceiro rede, a gente tem possibilidades incríveis de poder fazer essa interface, ou seja, essa comunicação entre a educação formal da escola, né, com o meu colega professor, né, com os espaços de educação não formal ou informal, como fórum comunitário. Né? Essas ações educadoras que juntam pessoas, elas são importantíssimas para a gente poder. Então, assim, esse momento, esse seminário, né, para mim está sendo extremamente interessante nessa perspectiva, nessa busca, né, da gente poder dialogar mais acerca dessas ações integradoras. E é só assim que a gente vai poder entender que o morador de Manguinhos, o morador da Maré espera dessa instituição, espera dessa casa, espera da gente, como profissional, que está aqui para isso, né? Que está aqui para poder, enfim, auxiliar nesse processo, né, de transformação. Então, assim, a Escola Politécnica e a EJA, ela já vem trabalhando dentro dessa perspectiva territorializada há bastante tempo. Então, dentro dos processos de formação, né, da educação básica dos adultos, a gente vê vários estudantes saindo para universidades, saindo para CACS, saindo para ocupar outros espaços sociais dentro do território. Então, assim, e é dialogando dessa maneira que a gente pensa um futuro melhor, luzes brilhando cada vez mais. Então, assim, a minha perspectiva que a gente pode colaborar, trabalhar junto, né, nesse processo, isso, aproximando a voz, né, desses estudantes do território, tanto da Maré quanto de Manguinhos, para poder auxiliar nessas provocações. O estudante que fala que a valorização das disciplinas, de algumas disciplinas dentro do currículo, ela existe, é isso que a gente tem que trabalhar. Mas a gente só pode fazer isso a partir do momento que a gente participa de discussões assim, coletivas, porque os espaços de educação que não são a escola. E vocês estarem aqui é fundamental para isso. Né? Então, a minha colaboração era essa, eu espero que a gente possa trabalhar bastante juntos nesse processo, integrando mais saberes, integrando mais atores e, enfim, auxiliar essa transformação da vida. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Regiane, eu faço parte da Cooperação Social da Presidência e no dia 26 de setembro a gente fez um evento aqui na Cooperação, aqui no Museu da Vida, para apresentar o observatório da subbacia do Canal do Cunha. Né? Então, a Cooperação Social faz parte do grupo de articulação da subbacia do Canal do Cunha, então a gente está vendo aqui discutindo a questão dos rios, a questão hídrica das favelas e dos bairros da subbacia. E falando agora um pouco de juventude, né, que esse ano teve o Fórum da Juventude aqui no município. Esse ano também eu fui para o encontro do Comitê Nacional de Bacia, que foi em Goiânia. E aí lá, pela primeira vez, teve o evento do Fórum da Juventude pelos Recursos Hídricos. Então, através do Comitê de Bacia, que a professora falou da questão da SEDAI, né, existe um comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, do qual a região de Manguinhos faz parte. E aí, esse ano, pela primeira vez, teve esse Fórum da Juventude, falando de recursos hídricos, e agora todos os comitês vão ter espaço para jovens que estão discutindo a questão dos recursos hídricos. Eu fiz parte da discussão desse comitê, então a minha contribuição
enquanto grupo de articulação, né, para poder estar ajudando, discutindo aí a questão dos recursos hídricos, que a gente já está fazendo esse trabalho desde 2012 aqui nos territórios. O grupo de articulação tem gente da Maré, Manguinhos, da Vila Residencial do Fundão, do Alemão, né, que são organizações de todos esses locais. E a gente vai estar contribuindo aí com a juventude agora, porque esse ano deu esse primeiro pontapé aí, a gente vai estar discutindo com a juventude a questão dos recursos hídricos e para vocês poderem falar do olhar de vocês em relação a isso. Então, e na próxima, e aí eu já me proponho, já me coloco à disposição para quem estiver disposto para ir começar a participar das reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha, porque elas são abertas. Boa tarde, eu faço parte de tudo aqui no Manguinho. Como eu falo sempre, eu sou aqui uma das primeiras moradoras aqui do Manguinho. Então, o que eu falo, o que eu gostei muito que aquela agente de saúde falou, o nome dela? Cristiane. Entende? Então, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de falar o que é certo. Realmente, o que ela falou sobre as agentes de saúde, a Regina, você se lembra da Regina, né? Quando ela levou um tombo da escada da casa dela, e ela ficou lá no hospital, tá aí, Regina? Aí ela ficou lá no hospital com a coluna lá ruim, muito tempo sem andar, e ela estava precisando de um aparelho para colocar na coluna. Simplesmente ela teve que comprar toda a medicação que ela precisou, porque ela, como agente de saúde, ela deveria ter um plano de saúde, eu acho que ela deveria ser mais assistida, entendeu? Porque agora eu sou certo, tem agente de saúde que merece. Agora tem umas que merecia estar no jardim de infância, porque não tem educação, não sabe tratar as pessoas, não sabe respeitar os idosos, não respeitam as crianças. Eu sei porque eu já senti isso na minha pele, quando eu machuquei a minha perna lá com as pedradas da Oipelege, eu tive muito ruim do meu pé, eu não tive nenhum apoio, tive muito pouco apoio delas, entendeu? Então eu acho o seguinte, elas deveriam estudar mais, se atualizar mais, porque eu tenho uma irmã que ela hoje é doente dos nervos, mas ela, para entrar como agente de saúde, ela foi passar, ela estudou, ela fez curso, ela entrou entre as 36 candidatas, tem algumas aqui que até entraram junto com ela, entendeu? Eu acho que está muito pouco tempo para elas ser agente de saúde, tem que se priorizar mais, ter educação, respeitar, entendeu? Sobre os jovens. Eu achei muito bonita, Ana Paula, o teu trabalho. Cadê a Ana Paula? Aqui, crianças, jovens, muitos que brigam. As crianças precisam disso. Paula, teu nome? Paula. Entendeu? Eu achei muito bonito quando ela me convidou, nós fomos aí fazendo esse trabalho, eu estou aqui com ela, porque eu acho que os jovens precisam muito disso. Eles precisam de amor, primeiramente, carinho e respeito. Porque eu acho muito bonito, não é só respeitar o idoso, respeitar os jovens. O que você quer? Vamos sentar, vamos explicar qual o projeto que você quer, o que você quer, qual a ajuda que você quer da gente. Como muitos pais não fazem isso com os filhos. Filho, o que está se passando com você? Filho, eu te amo. O professor tem que ser assim. Nosso professor ali do colégio lá do Brizolão, Roberto, né? Eu trabalhei ali no Brizolão de lá daqui 3 anos. Eu era mãe comunitária. Trabalhei ali, fiquei ali muito tempo. Como eu falei para você, a Fiocruz sempre esteve presente. Todo mundo fala, tudo é a Fiocruz. Não é tudo a Fiocruz. A Fiocruz está fazendo a parte dela. Ela pode fazer muito mais, porque com a ajuda nossa, o nosso apoio, entendeu? Muitas coisas que melhoraram na nossa comunidade, do Manguinho, foi com a Fiocruz, entendeu? A escola, a igreja, tendo agora um trabalho lá, né, de recriação da criança. O brincar amanhã, as crianças hoje em dia só sabem brincar de computador e de celular. As crianças estão aprendendo a brincar. As escolinhas de sapato de lata, teatro. Sábado passado, nós fomos com eles lá no Campo de Santana.
Entendeu? Isso que a gente tem que fazer. Aprender e ouvir e respeitar. Meu nome é Cristiane, trabalho no... Cristiane, olha só, antes de você falar, a Rita que está filmando disse que todo esse papo aqui não está aparecendo na filmagem. Você pode ficar aqui um pouquinho mais à frente para a gente, você estar na nossa filmagem? Bom, a gente faz trabalho, né, nas escolas, né, JK, tem até um professor da JK aqui. Já me apresentei, Cristiane, sou da ASB, trabalho no Centro de Saúde, sou da estratégia. O que acontece? Assim, as crianças que eu vejo, as escolas que eu trabalho, as creches, assim, JK, uma escola que eu vejo as crianças, você não consegue ter futuro na vida daquelas crianças. As crianças marginalizadas, né? Uma boca de fumo lá fora, as crianças fogem, pulam para ficar lá fora. Já vi criança agredindo os professores, totalmente. Então, a gente não vê, assim, futuro naquilo ali. Chega a dar uma tristeza, quando a gente chega, assim, pô, futuro do Brasil está dessa forma. Muitos deles, eu trabalho aqui há 10 anos, muitos eu não vi chegar ao ensino médio, né? Então, assim, eu acho que deveria, sim, a Fiocruz faz algumas coisas, mas não tem deveria ter um curso, alguma coisa que incentivasse mais. Ainda existem pessoas analfabetas aqui em Mandu. Né? Em pleno século XXI, tem pessoas analfabetas, não sabem escrever nem o próprio nome. Né? Então, tinha que ter, sim, um incentivo. Esse colégio, agora de ensino médio, ele foi feito há pouco tempo. Não tinha um colégio de ensino médio no território. Foi feito há pouco tempo. E poucas crianças que eu conheço não conseguiram chegar até o ensino médio. Muitas até estão mortas, né, pelo tráfico. Então, eu acho que isso deveria ter, sim, um incentivo. A Fiocruz pode, sim, tem cursos bons aqui que o pessoal no território não pode entrar, não consegue, porque são provas totalmente difíceis, que muitos ACS, a equipe técnica, nossa, não consegue chegar, porque a gente não tem tempo de estudar para isso, né? Então, deveria, sim, ter incentivo, sim, os trabalhadores daqui, para estar estudando, para estar se atualizando, né, para estar se aperfeiçoando no trabalho, não tem. E deveria, sim, para as crianças, para a comunidade. Ele não tem esperança. Você vê no olhos de muitos ali, tem uns que têm força de vontade por ele mesmo e conseguem lutar. Tem uns que você pergunta o que você vai ser quando crescer. Não tem expectativa de vida. Então, eu acho que deve, sim, ter incentivo. Aqui tem estrutura, tem professores, tem pessoas qualificadas para estar incentivando, né? O JK é uma escola assim, que chama muita atenção da gente, que é uma escola muito agressiva, quando a gente vai em uma escola que a gente fica impactado, uma escola que tem muita agressividade, as crianças são agressivas, né? Não tem, aquelas crianças não têm expectativa de vida. O que elas vão ser? Quando você pergunta o que vocês vão ser quando crescer, eles não sabem falar, eles não sabem ninguém não sabe verbalizar e não fala, né? Por quê? Não tem expectativa nenhuma. Né? E acho que aqui sim, poderia sim estar melhorando essa coisa de cursos, puxar essas pessoas, né, para estar incentivando. E outra coisa também, já começa com o ensino das crianças. A creche, ano que vem aqui, vai ficar meio expediente. Onde já se viu creche ficar meio expediente? Como é que essas mães vão trabalhar? Né? Então, assim, tem que ter um olhar mais... todas elas vão ficar meio expedientes. Todas. Não, a da Fiocruz é para funcionário. Estou falando lá de fora. A da Fiocruz só pode funcionário. Todas do município, todas EDI vai ficar meio expediente. Né? E as escolas aqui que eles estão falando é mesmo. Qual o incentivo que as escolas têm para pegar esse jovem e trazer para eles? Né? A escola daqui, o Politécnico, tem um laboratório, a que vocês têm? Não, qual o incentivo que tem? Né? O ensino chama para essas crianças? Prender eles lá, para eles terem gosto para chegar até um nível superior. Né? Falta muita coisa, muita coisa. Eu acho que tem que melhorar isso.
Sou eu agora. Sou eu. O Valmir se inscreveu depois de mim. Cristiane quer dar uma resposta? Eu queria dar só uma continuidade nisso que ela falou. Rafael também. Então, olha, ela que acabou de falar, como é o nome dela? Cristiane também. Cristiane, eu acho que você chamou a atenção para uma coisa super importante. Nós temos políticas públicas que atuam em nosso território, mas nós vemos que não é investido dinheiro suficiente para que essas políticas funcionem no nível que as pessoas daqui necessitam. Então, o que a gente está observando? As escolas públicas estão funcionando praticamente com professor, aluno e diretor. Não tem mais um porteiro, não tem mais um inspetor, não tem mais um coordenador. Tudo isso é considerado supérfluo. Os agentes de saúde são as pessoas que estão na ponta do SUS, enfrentando os problemas que a gente, às vezes, selecionam, fazem triagem, enfrentam de cara os problemas mais graves que tem na comunidade. Há muito tempo que a gente sabe que a remuneração do agente de saúde é precária. O investimento é muito pequeno nesses profissionais. Então, hoje o Brasil avança com um investimento mínimo nas políticas públicas, nas pontas do SUS, nas pontas da educação, e praticamente está fingindo que essa política existe, porque se você não investe, essa política não está eficiente e nem vai conseguir se concretizar. Então, eu acho assim, uma coisa muito importante, nós, como população, estamos reféns de pessoas que estão usurpando o dinheiro público em função de não distribuí-lo nas políticas como deveria ser. Nós precisamos nos organizar muito para acabar com isso. Não é nem que a política não existe, ela está lá, a creche está lá. Agora, é um absurdo, eu estou chocada de ouvir você dizer que as creches Manguinhos vão funcionar meio expediente. Já estão, né? Então, se não é só Manguinhos, pior ainda, é a cidade inteira. Que isso? Que creche é essa? E continua dizendo que existe creche, que existe a política. Porém, é uma política falsa, porque ela não resolve o problema para o qual ela foi criada. Então, nós brasileiros, nós aqui no Rio de Janeiro, nesse caso, estamos vivendo uma situação de que nós temos a política, mas não temos, né? É uma política falsa. E eu acho que a gente precisa se organizar muito coletivamente para ultrapassar esse ponto, denunciar, eleger novos governantes, né? Nos apropriarmos dessa realidade. A ideia aqui é isso, que a gente troque conhecimento para nos apropriarmos dessa realidade.